Professor, pesquisando para essa entrevista, eu li que o historiador Carlos Fico, perdão, ele chamou de esquerda tola os esquerdistas que pegaram em armas, né? Mas eu lhe pergunto, havia opção naquela época? De que outras maneiras se poderia contrapor a ditadura? Eu respeito muito o Carlos Fico, né? Ele é um grande historiador que uso na minha tese, trabalho com ele em aula e não concordo 100% com essa afirmação dele, né? Até porque homem é homem em seu contexto, né? Ele e suas nas circunstâncias, né? A opção colocada Já dizia Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, Então é ele e suas circunstâncias. A opção feita por esse grupo, né, que pegou em armas, que alguns naquele momento faziam uma análise que seria um tiro no escuro, e foi, né, já que não havia uma organização operária por trás, eram pessoas que optaram por pegar em armas, acreditando numa conjuntura favorável a esse tipo de coisa. Né, a extrema desmobilização que o movimento operário passa depois do golpe, com destruição de sindicatos, prisões de lideranças, né, tortura, mortes, né, expulsão do país. Hoje a gente vê que isso foi um tiro no escuro. Alguns da guerrilha fazem esse meia-culpa. Só que por que eu não... então eu concordaria com o Fico em dizer esquerda tola? Eu não concordaria porque, independente da opção que eles tiveram, né, eu respeito muito porque, como diz o Flávio Tavares, né, eles deram aquilo que eles tinham de melhor, né? Pô, eles deram a sua vida, e algo que... E a vida não tem retorno, a gente sabe, né? Então, eu admiro muito o Carlos Fico, conheço ele, mas eu não concordo porque pode ser uma esquerda atrapalhada. Agora, tola eu não concordo. Professor, dentro desse mote ainda, mas a esquerda assim, tinha um projeto para retomar a democracia no país, caso tomasse o poder, ou era implantar uma ditadura de esquerda, ao estilo Cuba? Isso vai depender muito dos grupos que estão resistindo à ditadura. São diversos grupos. Tem desde o Partido Comunista, que era anti-janguista no final, falava mal do Jango, deu o golpe, não soube se colocar. O Partido Comunista não apoiou a luta armada, né? Um grande líder do Partido Comunista, Carlos Marighella, ele opta sozinho e vai ser morto pelo Fleury. Até indico a biografia dele, que foi lançada esse ano pelo Mário Magalhães, uma ótima biografia, né? Então o Marighella, ele rompe com o Partido Comunista e vai para a luta armada, acreditando então nesse levante popular, muito na cabeça com o que a China fez, com a União Soviética fez, com o que a Cuba fez. Mas então tu vai ter diversas forças lutando e resistindo à ditadura. Tem o Partido Comunista que oficialmente não vai apoiar armas. Tem as juventudes e os grupos católicos que estão combatendo a ditadura. Então não dá para imaginar que um grupo católico vai querer implantar uma ditadura de esquerda no país. Vão ter pessoas que sim, de fato, fizeram curso em Cuba, vieram para cá para derrubar, né, essa ditadura. Pode ser que implantasse uma ditadura à esquerda. Quer dizer, muito não pode ser. Não dá para afirmar que eles iam fazer isso e implantar uma ditadura. Esse discurso que a ditadura veio para salvar, para evitar outra ditadura, esse é um discurso construído por quem deu o golpe. Né? Na realidade, a gente não sabe se fosse possível derrubar a ditadura militar, o que se implantaria. Até porque, tu imagina, né? 120 estudantes, um não conhecendo o outro, sem saber atirar, pessoas que sempre moraram na cidade, combatendo um poder de Estado armado, né, com inteligência. Então, é muito complicado conjecturar em cima do C. Então, eu tenho muito essa ideia depende do grupo. Professor, o senhor falou dos Estados Unidos antes, mas de que forma efetivamente os Estados Unidos corroborou com a ditadura no Brasil? Primeiramente, os Estados Unidos tinham muito medo que o Brasil virasse uma grande Cuba. Né? Cuba, de 59 até 89, vamos dizer assim, no fim das ditaduras, Cuba sempre foi esse paradigma a combater esse fantasma. Né? O Marx dizia que um fantasma do comunismo, um espectro do comunismo assola a Europa. Vamos dizer que na Guerra Fria, um espectro cubano assolava a América Latina. E os americanos muito bem construído também, porque, na minha opinião, nunca assustou tanto. Exatamente. Fazia um congresso, teve um congresso em 68 da OLAS, né, Organização Latino-Americana, que Cuba organizava para fazer a revolução na América Latina, mas era mais uma discussão política do que prática. Né? Cuba contribuiu com muito dinheiro para algumas guerrilhas, inclusive no Brasil, mas não a ponto de chegar e derrubar um governo. Né? Mas os Estados Unidos sempre se preocuparam muito com a América Latina e principalmente o Brasil, né? No sentido de
o Brasil virar uma grande Cuba. Os interesses americanos no Brasil são gigantescos ainda hoje, do ponto de vista dos investimentos, das empresas instaladas, né? O próprio João Goulart, ele vai receber uma oposição muito forte por parte das multinacionais norte-americanas, que simplesmente ele proíbe o envio de lucro das empresas instaladas à matriz, mas ele proibia não porque ele era comunista, porque não tinha dinheiro para mandar, o caixa brasileiro estava em crise, não tinha dólar para mandar. Ele proíbe por uma questão muito prática. Quando assume a ditadura, o governo Castelo Branco, a primeira coisa que faz é acabar com essa proibição de remessa de lucros. Claro, ele faz isso porque ele recebe dinheiro novo emprestado. Então, há toda uma discussão dos interesses americanos no golpe, seja de geoestratégia, em virtude da Guerra Fria, seja por questões econômicas de investimentos no Brasil, seja porque para onde o Brasil fosse, a América Latina ia junto. Então, os Estados Unidos sempre olharam com muito carinho a questão brasileira, até porque os norte-americanos tinham na sua visão que o Brasil poderia virar um concorrente dos Estados Unidos no campo de exportações, de potência. O que se vive hoje um pouco do Brasil, ser um novo global player, um pretenso global player, e até disputando mercados com os Estados Unidos, isso muito pega na década de 70. Assim, havia uma preocupação com o concorrente. Mas o Brasil também foi um potencializador das outras ditaduras aqui na vizinhança. Ainda essa semana eu li na Folha de São Paulo que o Brasil emprestou 136 milhões de dólares para o Pinochet. Sim. Depois que a ditadura assume, o Brasil não só é potencializador, como ele organiza. Né? O Itamaraty, a grande estrutura burocrática de orgulho nacional brasileira, se sabe hoje que ela organizava, cedia sala para golpistas. Né? O Pinochet vem ao Brasil antes do golpe, vem depois. O Brasil sempre deu apoio. Né? O Brasil participou da Operação Condor, que é aquele esquadrão da morte organizado pelo Chile, que vinham para caçar, né, opositores comunistas. O Brasil apoiava. Apoiava não tão escancarado que o Brasil nunca se sentiu uma república de bananas, mas o Brasil dava apoio político, organizacional. Isso tem documentos aparecendo hoje que compromete muito a ditadura até esse momento. Até final da década de 90 isso não se tinha, achava-se que eram coisas separadas. Não, hoje se sabe que o Brasil vai colaborar, inclusive, com as ditaduras aqui pelo Cone Sul. Pois é, professor. Qual a diferença básica entre a nossa ditadura e a dos vizinhos? Uruguai, Argentina, Chile. O Laerte só tem boa pergunta hoje, né? Tá bem. Laerte, como é que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer o seguinte: os nossos japoneses são melhor que o deles, tinha uma propaganda assim, uma época. Sim. E aí alguns chegam a dizer: os nossos militares foram melhor que eles. Bem, uma morte na Argentina equivale a uma morte aqui, né? Houve perseguição, tortura, houve tudo que se sabe em todas as ditaduras, né? Agora, do ponto de vista econômico, né, o projeto industrial brasileiro, iniciado em 30 pelo Vargas, apesar do discurso antivarguista dos militares, ele continua. Né? Os militares brasileiros, quando assumem o poder em 64, o Brasil era a 50ª economia mundial. Quando os militares deixam o poder em 85, o Brasil é a 8ª economia industrial do planeta. Né? O salto tecnológico, urbano e industrial que o Brasil dá, né, vai ser algo que, bom, ao longo do século XX, o Brasil foi o país que mais cresceu no terceiro mundo. Só perdeu para o Japão. Quer dizer, é um esforço que a sociedade faz ao longo de 70 anos e que a ditadura continua isso. Bom, por que eu estou falando isso? Para exatamente comparar, né, com o caso argentino, por exemplo. No caso argentino, a ditadura militar tinha a seguinte intenção: destruir com a estrutura industrial argentina para voltar ao século XIX, nos velhos tempos de exportação de trigo, lã e carne, achando que com a exportação de produtos naturais, a Argentina voltaria àquela pujança que ela tinha no século XIX. Lê do engano, né? Já que a década de 70 vai ser necessário exportar manufaturados. E é isso que a nossa ditadura faz, incentivo à exportação de manufaturados. O caso aqui nosso de Novo Hamburgo é muito representativo desses incentivos. Né? O calçado o couro que até 63 era exportado um couro cru, a partir de 64 começam a chegar incentivos para manufaturar esse couro. Né? Em 68 é proibida a exportação de couro cru e o Brasil, então, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e o Brasil passam então a fornecer calçado para esse capitalismo que está necessitando. E o Itamaraty também faz um movimento de expansão para as exportações, explora, por exemplo, a África,
parte da Ásia, né? Sim. Teve esse movimento. Esse movimento econômico de incentivar a exportação de manufaturados vai estar articulado a um movimento político externo, né? Que essa articulação para vender os nossos produtos vai se dar também via Itamaraty. Eu tive a oportunidade de acessar depoimentos de exportadores na época, de exportadores, de donos de fábrica de calçados, mostrando que onde o Brasil chegava para abrir um novo mercado, o Itamaraty dava um respaldo. Europa, né, Estados Unidos, em que pese a exportação brasileira de calçados na década de 70, 2/3 ia para os Estados Unidos, né, o calçado chegou em mercados que até então não se chegava, por ser um calçado muito bom, muito competitivo do ponto de vista de preço e porque recebia muitos incentivos. Né? Então chegou na África, chegou na Europa. O Brasil exportava manufaturados para o leste europeu, né, algo que, do ponto de vista político, era impensável, porque o Brasil, no golpe militar, rompe diplomaticamente com Cuba, mas não rompe com a União Soviética. É interessante isso, né? Esse movimento de política externa. Rompe com aquilo que está perto, com aquilo que nos faz mal, mas com a União Soviética. O que está aos olhos dos Estados Unidos. Exatamente, mas não rompeu com a União Soviética, continuou vendendo. Os soviéticos vinham aqui comprar trator, né? Vendia para a Tchecoslováquia, tinha contato tranquilamente. Países africanos que na independência na década de 70 viraram governos de esquerda, como Angola, o Brasil tinha uma ótima relação porque necessitava de produtos que eles tinham e nós vendíamos armas, carros de combate, softwares. Né? O Brasil vai ter uma indústria armamentista na década de 70 que vai conseguir muitas divisas vendendo para países africanos. O Iraque de Saddam Hussein, o Brasil trocava automóveis. Chegou a trocar petróleo por automóvel. Né? Então, o Brasil, na década de 70, com a ditadura, vai ter esse movimento externo assim que em alguns momentos vai causar problemas. Né? Quando o Brasil assina um acordo com a Alemanha a respeito de um acordo nuclear, de Angra dos Reis. Exato, o Itamaraty recebe uma pressão gigantesca do Departamento de Estado americano para romper com a Alemanha. Né? O Brasil reconhece o governo angolano, um governo marxista. O primeiro país ocidental a reconhecer um governo marxista em Angola é o Brasil. O Brasil recebe uma pressão gigantesca Departamento de Estado americano. O que eu quero dizer com isso? Né? Que esse projeto econômico chega no final da década de 70, o Brasil já tem um estofo para dizer, eu quero isso, eu sou competidor ali. O Brasil começa a entrar em áreas sensíveis que os Estados Unidos não estavam esperando. Né? Venda de armas, né? O Brasil conseguia vender armas para países de terceiro mundo que os americanos não conseguiam, porque a arma do Brasil era mais barata, o manual era em português, nós disponibilizávamos técnicos, né? União Soviética e Estados Unidos não conseguiam, o manual vinha em russo, o manual vinha em inglês, né? Então o Brasil na década de 70 vai conseguir se colocar aos olhos do mundo, né, que, vamos dizer assim, não era bem isso que os Estados Unidos esperavam, a ponto que a gente virou competidor no mercado de armas, que a gente sabe que é extremamente lucrativo e vantajoso. Né? Sim.